Olá, meus amigos. Eu vou dar sequência ao estudo das profecias da Bíblia, falando a respeito desse tempo do fim. Em vídeos anteriores eu estava falando a respeito do profeta Naum, quando tem uma sentença contra Nínive, contra o rei da Síria, que hoje representa a junção de todos os povos árabes que vão se levantar, essas nações, contra a nação de Israel, tentar destruir Israel. E Naum 1,15 fala a respeito disso. Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz, e fala: celebra suas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará passar sobre ti, ele é inteiramente exterminado. Então fala a respeito de um ímpio, e este ímpio aqui está falando a respeito do destruidor da nação de Israel. E depois, no capítulo 2, versículo 1, fala exatamente isso: o destruidor subiu contra ti. Então está falando do império assírio destruindo a nação de Israel. Os povos árabes destruindo a cidade e o santuário de Jerusalém. Mas a palavra de Naum, capítulo 2, versículo 1 é: guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reforça muito o teu poder, porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó como a excelência de Israel, porque os saqueadores os despojaram e destruíram os seus sarmentos. Então está falando dos saqueadores, dos destruidores que destruíram a nação de Israel, mas esse destruidor vai ser destruído e por isso a palavra para Jacó é: celebra as tuas festas, porque o ímpio não vai mais passar por ti. Então essa sentença contra Nínive está profetizando exatamente que esse destruidor de Israel vai ser destruído. Tá? Então Jacó vai ser restaurado, a excelência de Jacó, a excelência de Israel vai ser restaurada, porque os saqueadores vão ser saqueados. Então, a sentença contra Nínive, capítulo 2, capítulo 3 de Naum, contra o rei da Síria, contra as nações árabes, é que Deus vai tomar justiça e vai destruir aqueles que destruíram a nação de Israel. E eu falei a respeito desse assunto no vídeo anterior, né, em vídeos anteriores falando a respeito disso, porque as pessoas interpretam que Nínive é a capital do Império Assírio e que o Império Assírio vai gerar o anticristo. Então, se fala do anticristo islâmico, e eu estava mostrando, né, que existem notas de tradutor que induzem a gente a entender de maneira errada o que a profecia diz. E nesse vídeo eu quero falar a respeito dessa profecia de Naum comparada com a profecia de Daniel, capítulo 9. Então, Daniel 9, 26 fala dessa forma: o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Até o fim haverá guerras, e desolações estão determinadas. Então, nesse texto de Daniel, no capítulo 9, versículo 26, fala dessa forma do povo de um príncipe que há de vir, que destruirá a cidade e o santuário. Este príncipe é um príncipe assírio, é um príncipe de Nínive, é o rei da Assíria aqui, né, que está falando, tá? Que vai destruir a cidade e o santuário, o destruidor que vai subir contra Judá, Naum, capítulo 2, versículo 1. Como também ele fala aqui: este povo que há de vir, com o príncipe que há de vir, esse povo vai terminar numa inundação. Tá? E Naum, capítulo 1, versículo número 8, fala assim: e com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar deles. Então Deus vai acabar com uma inundação sobre o império da Síria. O príncipe da aliança, o príncipe da Síria, vai terminar numa inundação. Daniel 9, 26. Naum, capítulo 1, versículo 8. Uma inundação transbordante virá sobre eles e acabará com o lugar deles. A sentença contra Nínive é essa: Nínive, você vai ser destruída por Deus. Deus vai destruir você. Você destrói Israel, mas Deus vai destruir você. Então, é essa a palavra. Tá? E nesse texto, então, fala a respeito disso. Daniel 9, 26, quando fala: o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e vai terminar na inundação. Depois, Daniel 9, 27 fala: ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Quem que é ele de Daniel 9, 27? É o príncipe que há de vir do império que vai destruir a cidade e o santuário e vai terminar numa inundação. Então ele, príncipe assírio, príncipe ou rei de Nínive, vai fazer uma aliança com muitos de Israel por uma semana. Mas, apesar da aliança que vai ser feita com Israel durante uma semana, o império, o povo do príncipe que há de vir fazendo aliança, vai destruir a cidade santuário. Então é fácil de entender que, apesar de uma aliança árabe-israelense, os árabes vão
ter a intenção de destruir Israel. Vão continuar com essa intenção de destruir Israel. E é isso que Daniel 9:26 fala. O povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade do santuário, mas vai terminar numa inundação, porque essa inundação transbordante virá sobre eles, porque Deus vai dar essa inundação. Essa inundação está descrita em Isaías 63, 1-6, que fala que o Eu Sou, Jesus, vai pisar o lagar da cólera de Deus. Né? E também Apocalipse 14, 19 e 20 fala que Jesus vai pisar sozinho o lagar da cólera de Deus, lá no Vale do Megido, ao norte de Israel. Então fala lá que o sangue vai correr até o freio dos cavalos, quer dizer, uma altura de 1,60 m, 1,70 m de sangue, com uma extensão de 1.600 estádios, que são 388 quilômetros. Tá? Então, quer dizer, uma inundação transbordante de sangue no Vale do Megido, ao norte de Israel, é a Batalha do Armagedon. Jesus voltando para destruir os povos árabes, o Império Assírio, os exércitos que vão ser levantados das nações para tentar destruir Jerusalém, para destruir o povo judeu. Tá? O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade santuário, seu fim será com uma inundação. Mas, Daniel 9:27, ele, o príncipe que há de vir do Império Assírio, que vai fazer aliança, ele fará uma aliança com muitos durante uma semana, período de uma semana de anos, 7 anos. Tá? Um acordo de paz entre o príncipe assírio, árabe, com Israel durante 7 anos. Mas essa aliança será quebrada. Então, Daniel 9:27 fala assim: na metade da semana fará cessar o sacrifício costumado e a oferta de manjares, e sob a asa das abominações virá o assolador, que é o anticristo. Então, o templo vai ser reconstruído depois da aliança do príncipe árabe com Israel. E haverá então o início do sacrifício costumado, do sacrifício diário. O templo em Jerusalém vai ser reconstruído e os judeus vão sacrificar a Deus em Jerusalém. Vão adorar a Deus, cultuar a Deus na cidade de Jerusalém. Mas na metade da semana dos 7 anos do árabe fazendo um acordo com Israel, do príncipe assírio fazendo um acordo com Israel, vai cessar o sacrifício e oferta de manjares e virá o assolador. Então, por isso, muitos interpretam que o príncipe da aliança assírio é o assolador. Então falam a respeito desse assunto e interpretam de maneira errada o texto, que na sequência de Daniel capítulo 11, versículo 21, fala assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinham dado a dignidade real. Este homem vil é o anticristo, que depois nós vamos ver na sequência do texto de Daniel 11. Mas este homem vil não tinha dignidade real, ele não era o príncipe do povo assírio que vai fazer aliança. O povo do príncipe que há de vir, ele fará uma firme aliança com Israel. Daniel 11, 21, depois se levantará o homem vil, que não tinha dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. E as forças inundantes serão quebrantadas diante dele, ou os braços de uma inundação serão varridos diante dele e serão quebrantados. Então, este homem vil vai quebrantar os poderosos da terra, as forças inundantes, os braços fortes das nações. Tá? Este homem vil. E Daniel 11, 22 fala também que também ele vai quebrantar o príncipe da aliança. Então, o homem vil vai quebrantar o príncipe da aliança. Daniel 11, 23. Apesar da aliança com este homem vil, ele usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente. E a partir do versículo 4, ele fala de guerras diversas que este homem vil vai fazer. Mas quem é este homem vil? Este homem vil não tinha dignidade real, não é o príncipe da aliança, não é o assírio. Ele vai quebrantar os poderosos da terra, Daniel 11, 22, ele vai quebrantar o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, quer dizer, ele faz parte da aliança, então tem aliança entre o príncipe da aliança assírio, árabe, com o homem vil, que é o anticristo. E, em determinado momento, vai fazer cessar o sacrifício e oferta de manjares, Daniel 9, 27, e sobre a asa das abominações virá o assolador. O assolador é o homem vil, anticristo, que vai quebrantar os poderosos e vai quebrantar o próprio príncipe da aliança. Apesar da aliança que ele fez com o príncipe árabe, ele vai usar de engano, subirá e se tornar forte com pouco a gente. Tá? Na sequência do texto, Daniel 11, 31, diz o seguinte, que ele vai
as forças do seu braço, ele vai profanar o santuário, a fortaleza nossa, e tirará o sacrifício contínuo, e estabelecendo a abominação desoladora. Então, o homem vil, não tinha dignidade real, faz aliança com o príncipe assírio, vai quebrar os poderosos da terra e vai quebrar o príncipe assírio, o príncipe da aliança, apesar da aliança com ele. E aí ele então, com as forças do seu braço, ele vai profanar o santuário. Então, Daniel 9:27 vai tirar o sacrifício contínuo, e Daniel 11:31 ele vai profanar o santuário e estabelecer a abominação desoladora. Então, Daniel 9:27, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, sob a asa das abominações virá o assolador anticristo. Na metade dos 7 anos, ele vai profanar o santuário e estabelecer a abominação desoladora. Né? E, na sequência, então, ele que não tinha dignidade real, ele vai tomar o reino com intrigas. Tá? Daniel, capítulo 11, tá? Versículo 21. Ele tomará o reino com intrigas, usará de engano, vai quebrar o príncipe da aliança e vai tomar o reino. E então, se tornando rei, versículo 36 de Daniel 11, e este rei fará conforme a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e sobre o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E ele não terá respeito ao Deus dos seus pais. Então, está falando deste homem vil, não tinha dignidade real, mas toma o reino. E entra no santuário de Deus e profana o santuário de Deus, estabelecendo a abominação desoladora. Tá? E vai estar se levantando contra Deus e contra o Deus dos deuses, vai falar coisas incríveis e ele vai ser próspero. Então está falando deste homem vil, fazendo guerras contra as nações, tomando os poderosos da terra debaixo do seu domínio e se levantando contra o próprio Deus. Então este homem vil, que vai quebrantar o príncipe da aliança, ele também é citado em Naum. Tá? Então, Naum, capítulo 1, versículo de número 11, fala: de ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil, um conselheiro de Belial. Então, o mesmo homem vil de Daniel 11, 21, é o mesmo de Naum 1, 11. Tá? E aí, por isso, no outro vídeo, falando a respeito do profeta Naum, eu falei a respeito da nota do tradutor, que em Naum 1, 11 fala: de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. E no texto ali, né, original, não existe esse aposto Nínive, como também Naum 2:1 também não existe o destruidor subiu contra ti, ó Nínive. Tá? Então, inverteu totalmente essa nota do tradutor, inverteu totalmente o significado do que o profeta Naum está falando, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Naum 1 é para Judá, Naum 1:15, e fala: de ti, Judá, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial, o homem vil. Que este homem vil vai destruir o príncipe da aliança assírio. Então, por isso que a sentença de Naum é contra Nínive, tá? Porque o homem de Belial vai subir contra Nínive, tá? Nínive vai subir contra Israel, vai destruir a cidade, o santuário, e vai terminar numa inundação, mas por causa dessa postura de Nínive, do rei da Síria, ou dos povos árabes destruindo Jerusalém e o santuário, então o anticristo vai se levantar em defesa do povo judeu. Tá? Só que ele vai fazer isso para ele se intitular como o próprio Deus. Né? Então é dessa forma. O que maquina o mal contra o Senhor é porque, Daniel 11:36, ele vai falar contra o Deus dos deuses. Ele vai maquinar mal contra o Senhor, dizendo que ele que é o próprio Deus e não o Deus dos seus pais. Né? Daniel 11:37. Ele não terá respeito pelo Deus dos seus pais. Então ele maquina o mal contra o Senhor porque ele vai querer usurpar o trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Que apóstolo Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Fala do iníquo, que não tinha dignidade real, mas que ele vai fazer isso, ele vai se assentar, vai se levantar contra Deus ou contra tudo que se adora, objeto de culto, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Como também Mateus 24:15, o Senhor Jesus Cristo disse: quando vocês virem o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, e fala deste homem vil também, que vai se assentar no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus, que maquina o mal contra o Senhor. E quando ele maquinar o mal contra o Senhor e se assentar no santuário de Deus,
ele vai se levantar contra os poderosos da terra, Daniel 11, 22, e vai quebrantar os povos da terra, as forças inundantes naquela ocasião. Tá? Como também ele vai quebrantar o príncipe da aliança, o Império Assírio. E por isso Naum fala da sentença contra Nínive, porque Nínive será exterminada. Tá? Então o rei da Síria será exterminado. Então nós precisamos entender a profecia de Naum com a profecia de Daniel junto, desta forma. Tá? Este homem vil não é o príncipe da aliança assírio, são duas pessoas. Tá? Então, até no texto de Daniel 11, 21 a 23, muitos relacionam a Antíoco Epífanes, tá? Que em 165 a 167 a.C., invadiu a terra de Israel, entrou no santuário de Deus e profanou o santuário de Deus, sacrificando uma porca ali no templo de Deus. Só que, eu já falei num outro vídeo a respeito dessa profecia de Daniel 11, 11:36, 11:31 primeiro, ele profana o santuário, depois no 11:36 ele faz uma ação contra Deus, falando contra Deus e prosperando naquilo que ele vai realizar, e termina nesse tempo, Daniel 12:1, nesse tempo se levantará Miguel, o defensor do povo de Israel, e haverá uma tribulação como nunca houve desde que houve mundo, nem haverá jamais. E nesse tempo, a profecia de Deus através de Daniel para o povo de Israel é essa. Nesse tempo será salvo o teu povo, tá? E aqueles que acham escrito no livro da vida ressurgirão para o resplendor para viver eternamente. Tá? Ele fala então de haver a ressurreição dos mortos, Daniel capítulo 12, versículo 2, né? E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, Daniel 12, 1 e 2 fala que o tempo do homem vil se levantar não era o tempo de Antíoco Epifânio, né? Mas é o tempo da tribulação como nunca houve, nem haverá jamais, como Jesus também citou em Mateus 24, 21, tá? Do homem vil, do iníquo, assentado no santuário de Deus, profanando o santuário, a fortaleza nossa, e este rei se levantando contra tudo, se chama Deus objeto de culto, e depois, nesse tempo, se levantará Miguel para o tempo de angústia, desde que houve nação, que nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, e naquele tempo será salvo o povo de Israel. E vai a ressurreição dos mortos, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, nesse sentido, nós temos que entender Daniel 11, deste homem vil, como anticristo, e ele quebranta o príncipe da aliança assírio. Então, é nesse sentido que a gente precisa entender a profecia de Naum, para ter clareza a respeito que o império assírio que está se levantando vai ser destruído. Tá? E Naum 1:12 fala assim: assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e ele passará. Eu te afligi, Judá, mas não te afligirei mais. Então está falando dessa forma, a sentença contra Nínive em Naum capítulo 1. Tá? Dessa forma, por mais numerosos que os povos árabes sejam, por mais seguros que eles estejam, porque eles estão dominando sobre todas as nações, ainda que vai se levantar um Cristo assírio, tá? Ou um Cristo islâmico, os islâmicos esperam um Cristo, esperam um Mahdi, que eles chamam, tá? Um descendente de Maomé que vai dominar sobre todas as nações. Então, esse Cristo islâmico vai aparecer, mas não é o anticristo, ao contrário. Ele vai confluir as nações árabes e por mais seguros que eles estejam, por mais numerosos que eles estejam, eles serão exterminados. Por quê? Primeiro, vai haver o levante do anticristo, do homem vil, para destruir o príncipe da aliança, Daniel 11, 22. Tá? E também o próprio Deus vai se levantar contra o Império Assírio. Então o povo do príncipe assírio, que há de vir, este povo fará uma aliança com Israel, mas também, quebrada a aliança, ele vai se levantar contra a cidade de Jerusalém, a cidade e o santuário serão destruídos, mas o seu fim do Império Assírio vai ser numa inundação, porque o próprio Jesus Cristo vai destruir o Império Assírio, como também a confluência de todas as nações nos montes de Israel. Então é nesse sentido também que eu vou concluir esse vídeo, né? Falando a respeito desse assunto. Tá? Em Isaías 14, depois de falar do anticristo,
o Lúcifer, que caiu para ser um homem, tá? Depois, na sequência do texto, Isaías 14, 24, diz assim: Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Então está falando, a Assíria está colocando Israel sob jugo, mas o jugo sob Israel vai se apartar, porque a Síria vai ser quebrantada na minha terra, diz o Senhor. Então, o Império Assírio, que são os povos árabes, sendo quebrantados na terra de Israel, que é exatamente o que Daniel 9:26 fala. O povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, o Império Assírio Islâmico se levantando contra Israel, os árabes se levantando contra Israel, mas eles vão terminar num dilúvio, na terra de Israel, no norte de Israel, no Vale do Megido, que é a Batalha do Armagedon, descrita em Apocalipse capítulo 14, 19 e 20, que vai ter uma inundação de sangue, com sangue até o freio dos cavalos, que é a palavra de Isaías 63, de 1 a 6, que fala a respeito desse assim também. Fala sobre Edom, em Isaías 63, tá? Que é a descendência de Edom, Esaú, são os povos árabes, que vão ser destruídos numa inundação, como também os demais povos de todas as nações que vão se levantar para destruir a cidade e o santuário e vão terminar essa inundação. Então, Isaías 14, 25 fala sobre isso. Quebrantarei a Assíria, povos árabes, na minha terra, nas minhas montanhas a pisarei. Né? E na sequência do texto, tá? Isaías 14, versículo 29, fala: Não te alegres tu, toda Filístia. Filístia é a Palestina, tá? São os povos árabes ali, palestinos, tá? Depois, Isaías 15, sentença contra Moabe, que é a Jordânia. Então fala a respeito de Moabe. Isaías 15 e Isaías 16. Isaías 17 fala sentença contra Damasco, que é a capital da Síria, tá? O povo ao norte de Israel. E fala sobre Efraim também, que é a tribo norte de Israel. Depois Isaías 18, profecia contra a Etiópia. Isaías 19, profecia contra o Egito, todas as nações árabes. Depois, capítulo 20, fala a respeito dos egípcios e dos etíopes. Depois Isaías 21, profecia contra a Babilônia, que é o Iraque. Depois Isaías 21:11, sentença contra Dumá, que é Edom, tá? Que são os descendentes árabes também. Isaías 21:13, sentença contra a Arábia, né? Depois, Isaías 23, sentença contra Tiro, que é a cidade libanesa, fala sentença contra o Líbano. Depois, na sequência desse texto aqui, vai chegar Isaías 30, volta dizendo sentença contra o Egito, tá? E depois, terminando Isaías 30, aí vem a sentença contra a Síria de novo, e diz dessa forma, Isaías 30, versículo de número 31, porque com a voz do Senhor será apavorada a Assíria, quando ele a fere com a vara. Então está falando do Senhor ferindo com vara a Assíria. Então, quer dizer, desde Isaías 14 até Isaías 30, fala de diversos povos árabes que compõem o Império Assírio. Então, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade de Jerusalém e o santuário de Jerusalém, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Tá? Então, faz um acordo, ele, príncipe que há de vir do Império Assírio, que vai terminar numa inundação, fará uma aliança com muitos de Israel durante uma semana. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares e vem o assolador. Então, primeiro, o Império Assírio, todas as nações árabes fazem uma aliança com Israel. Aí, depois disso, o assolador, o homem vil, conselheiro de Belial, tá? Daniel 11, 21 a 23, um que não tinha dignidade real, não era o príncipe assírio, né? Ele vai quebrar os poderosos da terra, Isaías 11, 22, e vai quebrantar também o próprio príncipe da aliança assírio. Então, o anticristo, o homem vil, apesar da aliança com ele, Daniel 11, 23, ele usará de engano, se tornará forte e subirá e se tornará forte com pouca gente. Então, o anticristo vai quebrar os poderosos da terra, quebrar o príncipe da aliança assírio e vai, então,
a sentença contra Nínive vai acontecer. O conselheiro de Belial vai se levantar, né? E não somente ele vai se levantar contra o Império Assírio, haver uma guerra entre as nações contra os árabes, o anticristo contra as nações árabes, tá? Então os árabes esperam um Cristo islâmico, o Mahdi, tá? Que pode ser o presidente da Turquia, que pode ser quem quer que seja, tá? Mas o assolador, o homem vil, vai quebrantar o Cristo islâmico. E vai ser o Cristo de todas as nações, o falso Cristo de todas as nações. Ele vai quebrar os poderosos da terra e vai quebrar o príncipe da aliança. E depois vai profanar o santuário em Israel, porque ele vai se levantar contra o Senhor. Maquina o mal contra o Senhor, o conselheiro de Belial, e vai se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Daniel 11:31 e Daniel 11:36 e 37. Este rei, então, ele tomará o reino com intrigas e este rei fará coisas incríveis. Tá? Será próspero naquilo que vai realizar e vai falar contra o Deus dos deuses. Não terá respeito pelos deuses dos seus pais. Tá? Então, este conselheiro de Belial, Naum 1:11, tá? Ele não é da Assíria, ele é de Judá. Né? Naum 1:15. Tá? A palavra é para Judá. Ele vai se levantar contra o Império Assírio. Então, a sentença contra a Síria por causa disso. E vai se levantar contra Deus. E quando ele se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, exigindo adoração como se fosse o Cristo judeu, tá? Porque ele tem essa nacionalidade judaica, ele vai se levantar contra os assírios, vai dizer, agora eu venci os seus inimigos, aqueles estavam devastando a gente, então agora eu sou o Cristo dos judeus. E quando ele se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus e tirar o sacrifício costumado, estabelecendo a abominação desoladora, Daniel 11:31, falando coisas incríveis contra o Deus dos deuses, contra o Deus dos seus pais, Daniel 11:36 e 37, então aí os judeus, ao invés de ver um Cristo que venceu o Cristo islâmico, o povo judeu vai olhar para ele tirar o sacrifício para Deus, ocitando-se como se fosse o próprio Deus. Mateus 24:15, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Assentando contra o santuário de Deus, contra tudo que se chama Deus objeto de culto, a ponto de ostentar-se como se fosse o próprio Deus. Nessa hora que o anticristo se apresentar como Cristo dos judeus querendo ser Deus, então, Zacarias 12:10, os judeus verão a quem eles transpassaram, verão que não é aquele, ainda que salvou contra o Império Assírio, contra a destruição da cidade de Jerusalém, né, que foi feita pelo Império Assírio, pelos povos árabes, eles vão ver que aquele é um falso Cristo, porque o Cristo é o primogênito que eles negaram 2000 anos antes. E aí então que vem Apocalipse 7:4-8, quando 144 mil israelitas de todas as tribos, das 12 tribos de Israel, vão se converter a Jesus como Salvador e Messias de Israel. Então, Apocalipse 14, de 1-5, fala a respeito disso. As primícias que foram comprados da terra, homens castos, homens virgens, tá? Que são seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá e vão anunciar o evangelho do reino para todas as nações, contra o Cristo judeu que se levantou contra o Cristo árabe e que se assentou no santuário de Deus, profanando o santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. E então, eles vão dizer que Cristo, Jesus, é o verdadeiro Cristo e não o anticristo. E por isso o próprio Cristo judeu, anticristo judeu, vai se levantar contra o seu próprio povo, né? E vai perseguir o povo de Israel com o ódio de todas as nações também. E por isso depois, no final dos 7 anos da aliança, ou no final dos 3 anos e meio da tribulação, da segunda metade da semana de anos da aliança para o fim, o anticristo vai se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, vai reunir todas as nações que vão invadir. Então os povos árabes também vão invadir a nação de Israel, para destruir Israel, para destruir Jerusalém. Os exércitos do próprio anticristo que vão submeter, o Império Assírio vai submeter ao anticristo judeu, né? E ele vai estar destruindo o próprio povo judeu, né? E aí, então, o Senhor Jesus vai voltar e ele mesmo vai pisar o lagar da cólera de Deus no Vale do Megido. Então, a Síria vai ser destruída na própria terra de Israel, como está lá em Isaías 14, está falando a respeito disso, né? Então, é uma palavra, uma sentença, né, que Deus proferiu de destruição contra aqueles que querem impedir que Jesus Cristo seja o Senhor de toda a terra. Então, eu estou fazendo
essa confluência dos textos de Isaías, né, como também de Naum e de Daniel, para a gente poder entender um pouco melhor, para que a gente possa perceber, então, que ainda que um Cristo islâmico está se levantando, tá, esse não é o Cristo profetizado, né, o anticristo profetizado na Bíblia, tá, porque esse príncipe da aliança vai ser quebrado, tá, pelo próprio anticristo. O iníquo, o homem vil, vai quebrantar esse príncipe da aliança. Então, nós vamos ver o islamismo crescendo e, apesar de numerosos que são, tá, vão ser destruídos conforme a profecia de Naum, tá, que Deus falou, tá? Naum 1:12. Por mais seguros que estejam, por mais numerosos que sejam, eles serão exterminados e ele passará. E a aflição que esses destruidores de Israel, da cidade do santuário, por mais que eles fizeram essa aflição contra Israel, Deus vai levantar-se contra o povo assírio, contra os povos árabes, e a Síria vai ser exterminada nos campos de Israel, na terra de Israel. Então nós vamos ver esses fatos acontecendo, e com esses textos assim também, eu vou concluir esse vídeo, e em outros vídeos nós vamos trazer outros textos bíblicos que direcionam nessa mesma interpretação, para que a gente possa ter um entendimento a respeito dos tempos, das épocas que nós estamos vivendo, desse levante de líderes contra Israel, mas que serão exterminados porque o próprio Deus e o Senhor Jesus Cristo vai ser o rei de Israel e vai governar sobre todas as nações com um reino que não terá mais fim. Que Deus abençoe. E em próximos vídeos, então, vamos dar sequência a esses estudos das profecias bíblicas. Um grande abraço a todos.